Estamos prestes a começar. Tudo ok na gravação também? Tudo certo? Que foi, Lau? Parece que você tá chato. Sim. Vamos lá, galera. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa quinta-feira chuvosa para nossa 7ª edição do Altitalks. Queria agradecer de coração a presença de todos vocês, algumas pessoas que já estão vindo aqui há várias edições. Temos nossa equipe aqui da Altigo em peso, temos estudantes do IF, temos profissionais do mercado, temos produtores de eventos. Então, várias pessoas que estão envolvidas e que fazem parte desse mercado que a gente tanto ama. E hoje é um dia especial por vários motivos, vários mesmo. Eu vou falar alguns deles aqui. Primeiro que hoje, dia 30 de abril, quem não sabe, hoje é o Dia Nacional do Produtor de Eventos. Salva de palmas para os produtores. Com certeza merecia esse dia. E é uma profissão que eu diria que é muito ralada. Assim, é uma das únicas profissões que eu vejo que quem está nessa profissão tem que estar por amor. Não tem outra opção. Lógico que tem a questão da oportunidade, lógico que tem outras questões envolvidas, mas não tem como você estar na produção de eventos sem você ter muito amor pelo que você faz. Acho que eu posso falar aqui pelos produtores de eventos, porque é muito ralado, é muito difícil, são muitas noites mal dormidas, é muita expectativa, muita tensão e ainda é muita exigência do outro lado, né? A gente está vivendo num mundo cada vez mais conectado e mais exigente. Então, os consumidores estão exigindo, os custos estão aumentando, a pressão está aumentando, o produtor se arrisca e ainda assim está lá dando sangue e o coração para fazer acontecer. Então, a gente agradece aqui por todos os produtores de eventos por fazerem isso e fazerem, na verdade, a gente se aproximar das coisas que a gente ama. É por causa dos produtores de eventos que a gente conhece os nossos artistas, é por causa dos produtores que a gente se conecta com os nossos amigos, fazendo as coisas que a gente ama e conecta as pessoas às suas paixões, né? Assim como é a missão da Altigo. Então, mais uma vez, muito obrigado aos produtores. Esse é realmente um grande motivo para a gente acreditar que esse é um dia muito especial. Temos também o parabéns para o nosso amigo TMF, fazendo 28 anos hoje. Parabéns, TMF. Produtor de eventos também, DJ, acabou de sair de uma turnê da Europa, acabou de voltar, né? Diretamente das Europa para vir prestigiar a gente aqui. E TMF, mais especial ainda, foi nosso primeiro palestrante aqui no Altitalks. Você lembra, né, TMF? 2023 a gente inaugurou essa sede aqui. Inclusive, a gente inaugurou essa sede, de fato, esperando que a gente pudesse congregar pessoas aqui para a gente ter momentos como esse. E foi TMF quem inaugurou esse momento. Muito obrigado, TMF. Tanto por essa inauguração quanto por estar aqui com a gente hoje. E com certeza muito especial por termos aqui nossos amigos e parceiros da Viva Promoções. Eu estava dando uma olhada quando foi que a gente começou a trabalhar juntos e eu vi que desde 2015 a gente tinha feito o primeiro aplicativo da Viva Promoções. Então, são 10 anos, mais de 10 anos que a gente começou a trabalhar junto, há muito tempo. E a Viva está aí construindo uma história de mais de 20 anos de produção de eventos, de todos os tipos, de todos os tamanhos. A maioria dos grandes artistas nacionais tem alguma relação com a Viva, vieram para cá através da Viva. Então, realmente, a Viva é um dos principais construtores desse mercado aqui no RN, da cultura, além de incentivar não só os grandes nomes, mas também a cultura local, com vários festivais históricos e de incentivo à nossa tradição potiguar. Então, muito obrigado à Viva por estar aqui presente hoje, o que torna, de fato, hoje um dia muito, muito importante. E para conduzir esse momento com vocês, nós temos nossa parceira aqui de todas as horas, Fernanda Guimarães, por favor, vem aqui. Que já vem na sua terceira edição, tocando esse momento e contribuindo aqui com a gente. Muito obrigado, Fernanda. Fica à vontade. O show é seu. Ai, obrigada. Todo mundo achando que eu vou cantar agora, tá vendo? Oh, gente, desculpa. Tem alguém aqui que está pela primeira vez no nosso encontro? Muito legal, muito bom. Você não está a primeira vez, não. Muito bom receber vocês. Já mais dia de chuva, né? Que equivale a um temporal na época de Noé e Natal, tudo se alaga. Hoje a gente vai conversar com quem realmente entende da área, né? Porque, assim, 20 anos, eu acho que deve ter alguém aqui que tem menos do que 20 anos também, não duvido. Então, que alguém aqui tem de idade, os caras têm de carreira, então, assim, tem que respeitar, né? Então, eu vou chamar para cá
Quem realmente tem propriedade para falar sobre o assunto, Jarbas e Felipe. Bem-vindos. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aonde? Você fica aqui no meio? Fica aqui no meio. Fica à vontade, vocês escolhem. Eu fico aqui na pontinha. Você quer ficar na pontinha? É, porque enquadra melhor vocês aí. Acho que tem que ligar aí embaixo. Não. Só segurar aí. Foi? Foi. E aí, vocês estão bem, gente? Bem demais. Bem demais. E uma satisfação enorme estar aqui. Breno e a equipe da Altigo foi nossa primeira tiqueteira digital. E eu acho que você deu um bônus para a gente, né, Breno? Porque a gente fechou o contrato com eles agora. E eu acho que é por isso que a gente está aqui, sendo entrevistado. Não é isso, né? Já começou assim, tá vendo? Gente, amanhã é dia do trabalhador, né? A gente tá aqui com quem trabalha um bom tempo, né? E aí a gente sempre começa o nosso papo pelo início mesmo. Queria saber como é que foi a idealização e o início da Viva Entretenimento para chegar no que ela é hoje. Como eu sou o mais antigo, então eu começo, né, Felipe? Ordem de prioridade, pela idade. Então, eu trabalhava na TV Cabugi, Felipe ainda é uma criança, trabalhei na TV Cabugi durante 15 anos, eu entrei lá aos meus 17 anos como estagiário, saí de lá sócio do dono. Então, uma trajetória muito bonita, porque fui de estagiário a programador, para analista, para diretor, e abri a empresa com o dono, que é a Viva Promoções. Hoje, inclusive, ele ainda é o presidente da TV Cabugi, chama-se Aloysio Alves Neto, talvez o nome político mais conhecido do Estado no Brasil, né? O nome de Aloysio Alves, é o nome do nosso aeroporto. E daí, então, hoje ele não é mais meu sócio, depois de alguns anos, ele resolveu ficar só na administração da própria emissora, e nós continuamos tocando, aí Felipe entrou na empresa como nosso sócio há 12 anos atrás, mas digamos assim que a gente tem operações distintas, né, Breno? A gente tem a FF Entretenimento, que é a empresa de Felipe, e a Viva Promoções, que é a empresa de Jarbas. Elas trabalham juntas, dividindo coproduções, né? A maioria dos eventos são oriundos da Viva, então a gente começou há 21 anos atrás, exatamente no ano de 2005, com um show, não sei se vocês, alguém aqui se lembra, alguém esteve lá, pessoal que é bem mais jovem, mas foi um show de Cheiro de Amor com Cidade Negra, naquela Orla Sul, lá ali na Engenheiro Roberto Freire. Fizemos um show e de lá foi interditado. Daquele dia em diante, nós éramos um setor da TV Cabugi. Eu chamei a Aloysio Neto e disse, rapaz, vamos transformar esse setor. Aí, então, eu era diretor de tecnologia, né? Não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com o evento. Mas aí a mosca azul picou, né, Thaís? Quando você começa com um evento, você não consegue mais se ver livre. É adrenalina pura para quem gosta, correr muito risco. E aí, então, surgiu a Viva Promoções, exatamente há 21 anos atrás, desse digamos, esse upgrade de setor da TV Cabugi para uma empresa de eventos. Os mais antigos aqui vão se lembrar que a TV Cabugi foi vendida para um grupo chamado InterTV, por isso que hoje ele é chamado InterTV Cabugi, é um grupo do Rio de Janeiro, que comprou a emissora e o Aloysio Neto continuou como sócio, e por isso mesmo que ele é o presidente, mas a grande parte dos Alves, que era a maioria dos sócios era a família, venderam suas participações, né? E daí a parte de internet deixou de existir, que era comigo também, a empresa de eventos também deixou de existir, e a gente saiu da TV Cabugi na época, 6 meses após a compra da TV. Eu saía e nós abrimos a Viva Promoções. De lá para cá já se vão aí 21 anos. Então, como se ele me pediu para falar do comecinho, o comecinho é esse. Foi de um departamento da TV Cabugi que surgiu a Viva Promoções enquanto empresa. E no aditivo zero está lá, sociedade, 50% Jarbas, 50% Aloysio Alves Neto. Hoje ainda é um grande amigo, a InterTV é uma grande parceira, durante muitos anos o foi e continua sendo. Nós temos hoje 3 projetos em parceria com a InterTV, Festival Histórico de Natal, o Bora, Empreender e o Ocupação Literária. São 3 projetos que têm digamos assim, uma relação estreita com o jornalismo e com o comercial da emissora. Por isso que eu ainda estou com o pezinho lá dentro da TV Cabugi. Mas o início é esse. O início foi esse aí. E o início, pensando em quando essa história começou, ela se aproxima do que a Viva é hoje? Ou você nem imaginava a proporção que isso poderia tomar?
Olha, a verdade é que, não é pelo fato de ter um Felipe aqui do meu lado, não, mas da metade do tempo que ele tem de eventos, ele tem 12 anos que ele está comigo, de 6 anos para cá, eu acho que no período da pandemia para cá, Felipe teve um papel fundamental no crescimento da empresa nos últimos anos. Então, eu diria que o tamanho que nós temos hoje, a Viva deve muito à entrada de Felipe na empresa e a diversidade que a gente imaginou trabalhar lá atrás. Vou explicar para vocês o que é essa diversidade. Nós trabalhávamos apenas com shows vendendo ingresso, nada mais além do que isso. Então, nós temos, eu acredito que mais de 500 espetáculos realizados, só no Teatro Riachuelo que ultrapassam os 150. Muitos de vocês talvez até nem saibam que foi a Viva que fez, mas às vezes que Chico Buarque fez, fomos nós, Jota Quest, nós, Nando Reis, Marisa Monte, Roberto Carlos, Djavan, Fábio Júnior e muitos outros, né? Shows de humor, show para idoso, show para criança, peça infantil. Fizemos de 10 a 15 peças infantis já lá no teatro, já fizemos show para melhor idade, eventos geek, né? Digicon. Então, enfim, o que é que acontece? Nós abrimos a visão para os eventos culturais, para as leis Rouanet, Câmara Cascudo e Djalma Maranhão há cerca de 16 anos atrás. Como eu disse para vocês, Felipe não trabalhava com a gente, né? A FF surgiu há 12 anos atrás. Então, começamos com o Festival Histórico de Natal, que está, inclusive, na sua 17ª edição esse ano, né? É um evento que eu acredito que, ainda em 2026, né, Thaís, a gente vai conseguir tombar ele pelo patrimônio histórico. Já temos diversas homenagens feitas pela Câmara, pela Prefeitura e pela Assembleia Legislativa a esse evento. E começamos a diversificar, né? Então, abrir as portas da empresa a parcerias. Então, nesse momento, eu acho que a gente deu um salto, muito do que Felipe abria meus olhos, muito do que eu visualizava do mercado. Então, hoje nós temos projetos com DNA próprio e projetos com parceria. São mais de 35 eventos anuais. Muitos dos eventos que vocês veem na rua, que não imaginam que tem a participação da Viva, mas ele tem na aceleração cultural daquele evento. Nós temos evento de literatura, nós temos evento de fotografia, evento de redação, de música, jogos eletrônicos, festivais de música, festivais históricos. O que mais? Está me dizendo aí. O Bora Empreender, que é um evento. 3 eventos de gastronomia, a Escola de Dança, que é um evento de capacitação cultural. Enfim, são cerca de 35 eventos que lá atrás a gente imaginou que abrindo as portas viriam grandes ideias, né? A gente só tem um critério, viu, Breno? Quando a gente é procurado, eu espero que vocês levem, inclusive, isso para a vida de vocês. Quando alguém lhe buscarem para fazer negócio, você olha para quem e o quê, né? O que é que estão me oferecendo? É um excelente negócio. Então, passou pela primeira etapa. A segunda etapa é quem? O cara é um bom filho, o cara é um bom marido, o cara é uma boa pessoa, porque sociedade com bom negócio, não tendo uma pessoa bacana do lado, ele se torna um mau negócio. Se ele já for um mau negócio na hora que você analisar, não adianta ser o seu melhor amigo, ser um puta de um empreendedor trazendo aquele negócio. A gente tem várias situações para contar. Eu prefiro contar as boas, né, de bons negócios fechados, mas tem um muito engraçado, o cara chegou, ofereceu o evento, aí ele vibrou do lado, aí o rapaz foi embora, aí ele me disse, e aí, vamos entrar nesse evento, vamos ajudar ele. Ajudar no sentido de dar o apoio de produção, administrativo, contábil, jurídico, que é o principal know-how que a Viva tem. Eu disse, você viu quem foi que desceu essa escada aqui agora? Né? Ou seja, era o quem? Era aquele negócio, a gente não queria problema, a gente não tem mais idade. Depois de 20 anos que a gente tem de empresa, TMF, não tem mais como se meter naquilo que a gente não acredita que vai ser saudável. Tá entendendo? Então, se vocês pesquisarem um negócio que me orgulho muito, são 21 anos fazendo eventos sem uma única ocorrência. Eu não tenho hoje um processo aberto contra a Viva. Eu tiro todas as certidões negativas, minhas e da empresa, as da FF e da dele, que é o ensinamento que eu dou para meus filhos, integridade. O que você tem para levar para essa vida é o seu nome. Não tem uma conversa dessa. Não, mas há 18 anos atrás teve aquele problema. A gente foi muito abençoado por Deus, viu, Breno? De não ter nenhum problema, porque o evento é uma atividade de muito risco, como vocês sabem.
mas a gente nunca teve um problema. Não sei aquelas coisas normais de roubo de celular, que isso acontece em qualquer lugar do mundo. Estou falando de problemas sérios, problemas que questionam a integridade e a idoneidade da empresa e da sua qualidade, enquanto a qualidade do seu trabalho, né? Então, graças a Deus, disso aí a gente passa esses 21 anos só agradecendo a Deus por nos capacitar e nos tornar pessoas preocupadas em oferecer essa qualidade ao nosso público, aos nossos parceiros, aos nossos sócios. Eu diria que a Viva hoje tem sócio de 16 anos, de menino que faz evento e nos procura, a sócio com 65, né, Siminel, o velhinho? Pois é, então a gente tem aí, trafegando em 50 anos de vida, todo tipo de parceiro, e a gente se orgulha muito disso. Bacana. E você falou que a Viva tem 21 anos, né, de existência. Felipe está na empresa há 12, né? 9 fora, 9 anos, mais ou menos, você chegou na empresa. Já era um baita caminho que a Viva tinha. Você sentiu um nervosismo? Foi uma responsabilidade a mais? Foi, né? Assim, a gente sabe que empresa familiar tem suas complexidades, né? Suas nuances. Porque você está ali trabalhando, seu chefe é seu pai, né? Então, você tem todos esses entreveiros da empresa familiar, mas que a gente foi administrando ao longo do tempo. Realmente o entretenimento, desde que eu entrei até hoje, ele mudou muito. Acho que foi um momento de muita disrupção do entretenimento, né? E a gente foi enxergando as oportunidades. Eu acho que a gente sempre teve essa sinergia, porque nunca ele teve as coisas de tipo assim, sempre me escutou muito, porque acaba que o entretenimento você tem que ter... É triste dizer isso, mas é uma verdade. Você é muito refém da jovialidade. Porque as coisas acontecem ainda... As pessoas que se entretem, as experiências ao vivo, elas são ainda de pessoas mais jovens. Está mudando um pouco, isso está mudando um pouco, está se... Como é que eu posso dizer? Se metabolizando para pessoas mais velhas, mas na minha época era muito exclusivo de pessoas jovens. Então eu tive que trazer essa coisa do entretenimento mais jovem, da visão mais conectada do que estava acontecendo, e ele sempre foi muito aberto a isso, a empresa como um todo. E a gente teve esse entendimento e foi crescendo e foi entendendo as mudanças, como ele falou. Hoje a Viva, se eu pudesse dizer qual a característica principal da Viva, é pluralidade. Com certeza, a gente trabalha com evento de maneira 360, são praticamente todos os eventos que compõem a experiência ao vivo de entretenimento que um ser humano possa viver. Gastronomia, música, arte, patrimônio histórico, capacitação cultural. A gente tem 2 eventos, que é o Bora e a Escola de Danças. Então, são várias nuances da cultura, a gente está praticamente compondo todas, porque o mercado de evento, ele é um mercado de consolidação. Se vocês pararem para pensar, se a gente for falar aqui, a gente tem mais de 30 sócios. Aí você vai dizer, pô, Felipe, vocês têm mais de 30 sócios? É. Porque cada projeto tem um sócio, tem um diferente, porque cada projeto tem seu contexto diferente. Então, acaba que essa consolidação também ela é muito importante para o mercado de evento. E a Viva hoje, ela tem essa pluralidade e ela se comporta exatamente, se posiciona exatamente como essa ela faz essa consolidação, travou aqui, ela faz essa consolidação de todo esse ecossistema de entretenimento. A gente se comporta nesse centro e coloca esse ecossistema para girar de ponta a ponta. A gente pega um evento e verticaliza ele inteiro. A gente pega da pré-produção até a pós-produção. Seja a concepção, que a gente chama da fase de incubação, né? A gente incuba o evento, concebe, ajuda as pessoas, seja uma incubação interna ou às vezes que acontece muito. Thales é um exemplo de um parceiro que bate lá na nossa porta e chegou, a gente está com esse projeto aqui, beleza, vamos lá, vamos acelerar ele. Então a gente faz muito isso. A gente escuta muito o que o mercado está nos dizendo. Então, voltando para a sua pergunta, esse foi o principal desafio, foi o desafio de ler o que estava acontecendo, porque o entretenimento ele é muito mutável. É o principal desafio de uma produtora de evento, é entender contexto. Esse é o desafio. Esse é o que vocês, produtores, têm que procurar entender. Mapear contexto, leitura. Ler o que está acontecendo, o que as pessoas estão querendo, como é que elas querem se entreter. Por que eu digo isso? Hoje a gente vive um problema, quem trabalha com entretenimento ao vivo, quando você olha para 20 anos atrás, o ser humano ele só tinha uma maneira de se entreter,
que era o entretenimento ao vivo. Sua mãe, sua avó, ela só tinha festa para ir, ou um livro para ler, no máximo um rádio para escutar, uma televisão. Hoje a gente tem várias coisas, a gente tem streaming, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem as lives que na pandemia cresceram assustadoramente, as pessoas se sentiram à vontade, passaram a se sentir à vontade consumindo música pela televisão. Então hoje o entretenimento ao vivo ele sofre uma concorrência muito forte dos outros meios. Então é outro desafio que a gente tem que ter. Então a leitura que a gente tem que ter, como é que a gente faz para fazer essa pessoa substituir no ao vivo? E o que é que a gente tem que vender para fazer isso? É vender que o que constrói memória é a experiência ao vivo. Por quê? Você não vai lembrar, se eu disser assim a você, qual foi aquela camisa que você comprou em 2006? Você não vai lembrar. Mas se eu lhe perguntar qual foi aquele rolê massa que você fez em 2006 no colégio, o que é que fica mais na sua memória? Vamos deixar abaixo, né? Entendeu? Então, assim, as experiências ao vivo são o que ficam. Então, esse é um desafio das empresas de evento. Voltando para esse assunto da leitura, né? É você ler e ver a melhor forma de conectar as pessoas para criar as melhores memórias, que eu acho que é exatamente esse o nome. Se eu perguntasse hoje qual o propósito da Viva, é esse. É conectar as pessoas com as marcas, com as experiências, para construir as melhores memórias. Eu acho que se perguntasse por que a Viva existe no mundo, é por causa disso. Felipe, nem estava nas minhas perguntas aqui, mas já que você comentou sobre essas fases que o entretenimento ele vai vivendo, você acha que essa fase da adesão ao público, a uma vida mais saudável, a galera que está acordando 5 horas da manhã para correr, isso também já é sentido no mercado de eventos? Totalmente. Totalmente. É um impacto forte e está crescendo cada vez mais. E é uma coisa que a gente não, se disser assim, a gente se posicionou por causa disso nos eventos culturais, a gente estaria mentindo. Hoje os eventos da Viva, se você pegar nosso portfólio de hoje, evento que vira à noite, são muito poucos. Até porque ao longo do tempo, a gente hoje, a maioria dos nossos eventos, se a gente for desenhar uma persona do nosso cliente, é uma persona 30 mais. Então a gente não tem mais muitos eventos que viram à madrugada, com muita bebedeira, a gente não tem mais esse tipo. Tem alguns, mas não a maioria da nossa composição do nosso portfólio não é mais essa. A gente tem uma composição mais de eventos culturais, eventos que terminem mais cedo. Então, a gente, de maneira meio que... A vida da empresa foi levando a gente de uma maneira que a gente se alinhe mais com esse novo estilo de vida do consumidor. Mas isso é um fato. Realmente é um ponto, é uma red flag que você tem que estar prestando atenção, sem sombra de dúvidas. As pessoas estão deixando, o restaurante está sentindo, o Mounjaro está aplicando, está afetando os restaurantes também, né? Então são vários pontos, né, que esse novo momento está trazendo para o mercado. Perfeito. Foi uma pergunta que eu realmente sei falar. Não, mas faz total sentido e tem vários estudos, inclusive, falando sobre isso. Perfeito. Mas eu ia perguntar outra coisa para vocês. Fiquem à vontade para quem vai responder. Teve algum evento, não sei se de quando você acompanhava seu pai ou da sua chegada na empresa, que vocês perceberam assim, agora a gente virou uma operação grande. Teve algum evento que deu essa virada de chave para vocês? Deixa só eu corrigir um início de apresentação aqui, que eu acho que, vendo o Felipe falar, eu acabei olhando para as pessoas aqui, será que todo mundo nos conhece, né? Quando voltar para você, faço o mesmo. Eu me chamo Jarbas, eu sou nascido e criado aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu tenho 4 filhos, Felipe é o mais velho. Tenho 2 outras que fazem medicina, glória a Deus, que estão bem encaminhadas. E tenho uma bebezinha de 1 ano e 3 meses. Ninguém tem preconceito, não. O papai está on ainda, então está dando tudo certo. Tenho 3 filhas maravilhosas, ele é o primogênito, é o único homem entre os filhos. Sou bacharel em ciência da computação, por incrível que pareça, trabalho com entretenimento, porque eu era o diretor de tecnologia da TV Cabugi, e quando nós fizemos a criação da empresa, eu deixei a tecnologia, né, e me tornei empresário do ramo do entretenimento. Sou formando em teologia, me formo, se Deus quiser, agora, em junho, né? Para quem estiver olhando e perguntando, está querendo abrir uma igreja? Não é isso. Eu estudei teologia e estou estudando teologia porque eu comecei a entender que seria importante para a minha vida e para a vida daqueles que estão do meu lado, né? Esposa, filhos. Seria mais importante me guiar para um caminho mais próximo a Deus. E depois de entender que isso era bom para a minha vida,
eu queria que isso acontecesse na vida de outras pessoas, né? Não como pastor, mas orientando um amigo que precisasse, ou ensinando na própria igreja. E daí eu entendia que tinha que ter o conhecimento científico para isso. Para virar diretor de tecnologia, eu tive que estudar ciência da computação. Então, para eu ser relevante para a vida das pessoas, eu precisava estudar e entender melhor a palavra de Deus. Então, está explicado, não pretendo abrir igreja, viu, pessoal? Fique aí. É assustador, né? O cara faz evento e abre uma igreja. É um negócio meio complicado. Não, mas eu ajudo. Eu ajudo, mas não deixo um aparecer, não, porque é complicado. Mas a gente já fez vários eventos gospel também. Fez sim. Nesse aí a gente marcou também. Tá, a gente bateu o pontinho ali, uns 3 ou 4 eventos gospel. O maior evento gospel que já teve em Natal foi o Diante do Trono, ainda era o Castelão ainda, foi a gente que fez. Foi o primeiro ano da Viva, Diante do Trono. Deixa eu lhe contar uma história engraçada para vocês aqui, que é um evento que nós fomos fazer. Eu vou dar nome e tudo. Nós fizemos Mateus e Cauã, o primeiro show deles aqui em Natal. Ia ser na Cervejaria Continental. Você foi pro show? Mateus e Cauã, 2014. Aí... Mateus e Cauã, 16 anos, tá lindo. Felipe já trabalhava comigo, estão fazendo 12 anos, foi quando ele começou. 2014, 2015, por aí. E esse show eu me larguei para Fortaleza de carro, para o show de gravação do DVD do Wesley em casa, para pedir ao empresário para me conseguir uma data. Sei que foi enfim, foi uma odisseia para conseguir, voltei, consegui a data. O show era 3 meses depois, faltando 45 dias, tinha 60 ingressos vendidos. 60. Aí a gente foi para Recife, eu e ele. Chegamos lá, o pessoal lá do sócio da gente disse, a gente está fora do evento. Voltou de Natal para João Pessoa, de Recife para João Pessoa, ele me dizendo, cancela. Aí teve uma hora quando a gente passou em João Pessoa, eu disse para o pessoal, deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu pensar numa coisa aqui que eu posso vender, mas a gente vai fazer o evento. A gente vai fazer o evento. Simplesmente, 45 dias depois, o evento virou. E eu vou dar notícia boa para vocês. Foi muita coragem. Talvez eu não tivesse essa coragem hoje, mas na época eu tive. E para você ter uma ideia, comprei carro novo para a filha, fiz viagem, ou seja, foi um estouro, né? E a parte engraçada disso tudo é que a pessoa dessa empresa que nos abandonou, que deixou de ser sócia, o gerente dele veio, tipo assim, o primeiro-ministro, né? Disse, aí, que hora a gente vai contar os ingressos? Eu fiz, o dedão, os seus patrões saíram da sociedade. Você está aqui, você vai cuidar só do artista, né? Que eles eram os empresários do artista, eram sócios, tinham me abandonado na sociedade. Eu acho que o sentimento de ser grande surgiu aí. Na hora que a gente teve coragem de tocar um projeto daquele porte, onde a gente só tinha 30%, o sócio de 70% nos abandonou, a gente continuou e teve sucesso. Eu acho que a virada de chave foi nesse dia, onde nós entendíamos que éramos grandes produtores em quantidade, né? Mas na qualidade do resultado do que a gente passava para o público ainda não era de uma empresa grande. Aí vieram os shows de Roberto Carlos, todos esses shows na Arena das Dunas fomos nós que produzimos, e como eu falei já, Chico Buarque, as quantidades, o investimento em projetos culturais, o fato de estarmos sempre sendo procurados por empresários locais, por produtores culturais, para parceria, isso faz com que a gente entenda que é por nos enxergar grandes no sentido de contributivos, né? Para que eles possam crescer junto com a gente. E a gente tem o maior respeito, desde o pequeno ao médio, a sociedade grandes que a gente tem. Por exemplo, a gente tem sociedade com a CLEP. Todo esse projeto da Tardezinha, já fizemos 9 tardezinhas. É uma parte da Viva, uma parte da CLEP. Até porque pouca gente sabe, mas nós somos fundadores da CLEP juntamente com os meninos, né? Nós ficamos ainda 1 ano na CLEP, mas assim, exatamente por essa diversidade que a Viva tinha, a CLEP estava seguindo uma linha desses grandes eventos que ela faz. É a maior empresa do estado, eu acho, com relação ao show business, pela quantidade de grandes eventos que faz. Tenho o maior respeito pelos meninos, são meus amigos, Filinto, Fred, Júnior Fofão, Andrezinho, amo todos eles. E a gente, pelo fato de ter essa diversidade, a gente preferiu ficar com a diversidade 100% do que estar com os grandes eventos com a participação menor. Foi só uma decisão estratégica, dentro também das necessidades que eles tinham, dentro da sociedade, e deu tudo certo. É um maior orgulho também de vê-los
vê-los grandes, né? Tem espaço para todo mundo, né, TMF? Então é isso. E eu queria completar sua fala aí, porque isso é uma coisa que chateia muito a gente quando acontece esses vacilos de mercado, a galera das costas e tudo mais, vai falando bem sem filtro mesmo. Eu acho que a gente tem que agradecer os filhos de rapariga que aparecem no Brasil. Eles, muitas das vezes são nossos professores a subir o próximo degrau. É verdade. E aí eu acho que é um exemplo que se encaixa com vocês e que várias vezes se encaixou em situações que eu passei. Para quem está assistindo e veio assim em busca de aprender, deixa eu dar 2 dicas para vocês. A primeira é que, na hora de empreender no entretenimento, muito cuidado com o primeiro sucesso. Qualquer negócio que você abre, quando você começa e dá errado, você já abandona, mas não persiste, né? Então, não estou falando nem quando deu errado o primeiro evento. Eu falo quando deu certo. Aí é que está o problema. Que você não entende que evento é uma atividade de risco similar à Bolsa de Valores. É a mesma coisa, sendo totalmente distinto no sentido conceitual do que é a Bolsa, do que é evento. Mas o risco é o mesmo. A liquidez vai lá para cima, a liquidez vai lá para baixo. Eu lembro uma história engraçada para contar para você. Eu comecei a estudar a Bolsa, né? Comecei a investir. Aí eu ficava de manhã com o computador na minha frente, compra dólar, compra ação, vende ação, e de tarde em evento. Aí quando chegou de noite eu não conseguia dormir, sonhando, eram os números passando, banda tocando, eu dizia, não dá para mexer com 2 atividades de altíssimo risco. São as 2 atividades classificadas pela revista Forbes de maior liquidez no mundo, obviamente, atividades legais, né? Não estou falando aqui de tráfico de droga. Atividades legais, são as maiores de maior liquidez no mundo, mas também de maior risco. Eu tenho história para contar a vocês de prejuízos estratosféricos e tenho histórias, como eu contei aqui, de sucesso. Tem Matheus e Cauã, onde o show virou e foi lindo. Quantas vezes isso que aconteceu em Matheus e Cauã aconteceu nos seus 21 anos de história? Pouquíssimas. De um show de 70 ingressos e terminar com 4.500 ingressos esgotados, pouquíssimas vezes. Entendeu? A maioria das vezes, quando começa ruim, termina ruim. Então, uma orientação que eu deixo para vocês, muito cuidado quando vocês forem empreender no entretenimento. Cuidado com planilha, cuidado com risco, aquilo que o Felipe falou, entender o mercado. Cuidado também com propostas de aquela que ele tinha seu amigo, com aquele sonho. Vamos fazer um evento porque vai dar tantas pessoas. Toda vez que chega alguém muito animado desse jeito lá no escritório, eu fico rindo por dentro, dizendo, pô, eu queria tanto que fosse verdade, mas não é assim, né? E sobre aqueles aqui que são produtores culturais, que querem trabalhar com as leis de incentivo, a gente falou que era uma das áreas da empresa, né? Um projeto cultural, ele divide-se em 7 áreas, né? Um projeto cultural, ele divide-se em você ter a ideia, você escrever a ideia, ou seja, tornar a ideia algo entendível, algo que possa ser analisado. Terceiro ponto é você aprovar. Nós temos 3 leis culturais, lei de João Maranhão aqui no município, renúncia fiscal pelo imposto sobre serviço, ISS, lei Câmara Cascudo, que reza sobre o ICMS, e a lei Rouanet, que todos conhecem, que é pelo imposto de renda. Então, terceira parte é aprovar o projeto em uma das 3 leis, ou em 2 leis, ou em uma delas, né? Feito isso, a parte mais difícil, que é aí onde entra o X da questão. Aprovar projeto, entregar projeto, está acontecendo agora na Lei Câmara Cascudo, que está para abrir nos próximos dias, o edital para 2026. Aprovar projeto não é difícil. Se você tiver um mínimo de competência, souber entender o que é, colocar sua ideia no papel, de acordo com o que pede as normas, descrição do projeto, objetivo, metas, finalidade, e uma planilha coerente com o texto, está tudo certo. Esse é o ponto. Esse é o item mais importante, captação de patrocínio. Que aí o que vale é a sua imagem, é a sua história, é a qualidade do seu projeto, somada à sua imagem e à sua história, né? O 5º ponto é você executar o evento. O 6º ponto é você fazer a pós-produção, que é entregar os resultados, no caso, prestação de contas, principalmente. E o 7º ponto é você reavaliar os 6 itens anteriores e começar tudo de novo. Porque na hora que você reavaliou, tudo que você fez nesse período virou uma nova ideia. Aí você reescreve essa nova ideia, ou seja, seu projeto aperfeiçoado, já com 1 ano realizado, né? A gente, outro legado que eu queria deixar para vocês aqui é não desistam.
A gente, há 8 anos atrás, alguns anos atrás, eu escrevi uns 8 projetos. Aí Felipe olhou para mim, na época inexperiente, começando, aí disse, tu tá escrevendo esse projeto para quê? Ele está aqui do meu lado, não posso nem mentir, nem exagerar, mas foi mais ou menos isso. Eu disse, não sei. Eu sei que quando eu tiver o patrocinador, eu vou ter projeto. Mas naquele momento a gente tinha só o Festival Histórico e 2 patrocinadores. Hoje nós temos 38 patrocinadores e 34 projetos, incluindo os com sociedade, né? Tem patrocínio de 8 mil até patrocínios bem grandes, ganhos em editais, né? Que a gente participa. Então para conseguir chegar nesse ponto aí, foi num momento lá atrás onde eu acreditei que aquilo ali, que aqueles projetos iam. E eu lembro que um deles hoje está na sua 6ª edição, que é o Toca Brasil, o outro está na 5ª edição, que é o MPB 84. Eu pensava em fazer uma caminhada histórica em Mossoró, fiz, vai para a 4ª edição. Né? O bichinho está brigando comigo aqui. Deixa eu botar para cá. Então quando a lei mudou, para quem acompanha aqui a Lei Câmara Cascudo, a lei foi melhorada bastante aqui, até um muito obrigado. A defesa aqui não é política, a defesa é especificamente para nenhum tipo de segmento político, mas especificamente para a decisão da governadora Fátima, através do secretário de Tributação, Cadu. Ele melhorou muito a lei em 2022, ela saiu de 4% do valor de imposto para 20%, para 10% e para 5%, é uma faixa etária de números que permitem com que a capacidade de patrocínio fosse de 25 empresas para mais de 150 empresas patrocinando pela Lei Câmara Cascudo. Isso foi uma decisão da governadora, uma decisão muito bacana, que ajudou demais a cultura e fez com que muito mais projetos pudessem acontecer no nosso estado. Então, de olho nesses 7 processos, de olho em não desistir, mas sempre fazerem projetos que vocês entendam que pode ter um futuro breve. Eu diria que nesse caso foi uma bênção não nós termos conseguido o patrocínio, mas foi a bênção, a visão de alguns anos atrás. Porque quando deu a pandemia, ninguém tinha projeto, eu tinha 8 certificados na mão, ninguém tinha projeto para patrocinar, eu estava com 8 certificados. Eu lembro, e só para ilustrar para vocês, que eu fui dormir. Dia de pandemia, a gente dormia de 10, a gente dormia de 4 da tarde, não era, pessoal? A gente estava em casa, então a gente dormia, acordava, a gente não sabe quando era dia, quando era noite. Teve uma hora lá que eu estava dormindo, meu telefone toca, era Roberto Chaves do DNA Center. Vocês imaginem que o DNA Center, fazendo aqueles exames de Covid, estava faturando horrores, né? Aí ele disse, já eu estou arrecadando ISS, você tem projeto aí? Ele é meu amigo. Eu disse, você está onde? Ele disse, quer vir aqui em casa? Botei a máscarazinha, peguei o carro. Vou dizer o valor para vocês. Eu estava dormindo, recebi uma ligação, fui na casa de Roberto, assinei 120 mil reais e voltei para casa. Na pandemia eu ganhei de presente. Você vai dizer, então foi Deus na sua vida? Foi, não nesse dia. Foi Deus na minha vida quando 1 ano antes eu me preparei, escrevi o projeto e deixei ele escutando a conversa para quando a oportunidade acontecesse. Né? Então, muitas vezes no show business acontece isso. Tem uma história muito bacana também, não sei se vocês lembram dele, não sei se vocês lembram dele, claro que vão lembrar. O Whindersson Nunes, quando veio a primeira vez para Natal, nem para o Teatro Riachuelo a gente queria levar. A gente achava que, mas essa casa, vamos levar esse doidinho aí para o Teatro Riachuelo? Pronto, eu já fiz mais de 45 vezes o Whindersson Nunes, todas as vezes, à exceção daquela que é um dilúvio no Arena das Dunas, aquela foi um prejuízo danado, porque ele foi para o palco e disse, eu devolvo o dinheiro. Como é que você devolve o dinheiro? Esse dinheiro é meu, o dinheiro é seu. O seu eu já paguei, pô. Devolveu o meu? Foi. Quem devolveu fui eu. Me lascou isso, mas a gente já teve muitas vitórias juntos, se tornou um grande parceiro. E aí eu acho que esse ano, ou esse ano no próximo, a gente chegar aos 50 shows com ele. Eu acho que é o artista, em termos de custo-benefício e liquidez, o maior artista da nossa história, por incrível que pareça. Vocês poderiam dizer, foi Roberto Carlos. Não. Roberto Carlos, pessoal, é aquele show que a Viva faz, em termos de liquidez, tá certo? Para dizer assim, eu sou a empresa que faço Roberto Carlos. Estou abrindo meu coração para vocês.
Mas para ganhar dinheiro, não. Ele não vê esse corte desse Não, peraí. Vamos complementar. Para tiver algum corte, coloquem isso também. Ele esgota os ingressos. Só que é um show caríssimo. O custo dele, entendeu? O custo dele chegar ali, de você fechar o Arena das Dunas. Mas todas as 2 vezes que a gente fez no estádio, esgotou os ingressos nas 2. A gente botou 22 mil na primeira, 19 mil na segunda. Agora, o ano passado e o ano retrasado, né? Jarbas, quais seriam 3 tipos de projeto para a galera se inscrever agora, nessa oportunidade que vem? O Felipe está mais ligado do que eu na turma jovem, a turma que é mais jovem. Eu já esgotei todas as minhas ideias nesses 34, pessoal. Em ajudar a metade, que a metade a gente tem sócio, e conceber, junto com o Felipe, a outra metade, a minha equipe, está ali Júlia, está ali Thaís, que me ajudam todos os dias, a gente tem cada vez projetos melhores a oferecer para o mercado. Então, esse conselho, eu acho que Felipe tem mais propriedade do que eu para dar o conselho. Manda bala, meu pai. Projetos, três linhas de projetos. Você fala para a Câmara Cascudo, que é a próxima que vai abrir? Ou Rouanet? O que vem de oportunidade, que sejam coisas que na cabeça de vocês, pela experiência que tem nesse tempo, venham a funcionar. Principalmente para pessoas que estão entrando no mercado sem tanta bagagem. Cara, sendo muito sincero, acho que música está muito batido. Música está muito batida. Eu acho que literatura é uma boa linha da arte. As marcas estão procurando muito literatura, porque às vezes não adianta nada você escrever também um projeto, o projeto é incentivado pela lei, a lei enxerga ela, enquadra ela na lei, mas você não consegue captar, porque a marca não enxerga valor. Então eu acho que literatura é um bom caminho, artes é um caminho bom também, pintura, artes plásticas, eu acho que é um caminho. Eu estou falando aqui realmente coisa que é mato, tá? Coisas realmente, linhas, eu estou falando aqui, frentes que são pouco habitadas. Porque você vai para música, você vai para a Rouanet, você botar lá no Versali que vai ter 1000 projetos de música. Quando você vai para esses segmentos, literatura, eu acho, artes, é um bom segmento. Coisas que cultivem o patrimônio material, como festival histórico, é um bom segmento. Por exemplo, no seu caso, sei lá, você criar um projeto, uma trilha digital falando sobre a história da música brasileira. Um site que seja contando toda a história da música brasileira, desde os primórdios, desde a época de Pedro Álvares Cabral. Estou dando uma ideia aqui que eu acho que não sei nem se existe isso. É um senhor projeto para ser incentivado pela Rouanet. Você criar uma história, você criar a história, você que é DJ, sei lá, criar a história da música eletrônica, como a música eletrônica surgiu no Brasil. E documentar isso, criar um documentário. Audiovisual também. É uma puta frente também para... Então, acho que eu elegeria essas 3. Eu não acho, sinceramente, eu não estou enxergando mais música como um lugar, como um projeto, um lugar para você ir em nenhuma das leis, porque eu acho que é uma coisa que já está muito batida. Já existe muita gente aplicando projeto de música. Então, é a minha opinião. Nada contra a música, para mim, continua, é a manifestação cultural mais importante do mundo, sem sombra de dúvidas, mas como por ser a manifestação cultural, obviamente, é a que ocupa mais as leis. Então, a gente tem que ter tem que ir, a não ser que você esteja um projeto de música que você sinta que seja muito arrematador. Tanto para a lei quanto para a marca. Sempre pensa assim, lei e marca. Aí tem essa tendência do esporte, do wellness. Tem a questão do esporte, a gente tem a lei do esporte aqui, mas a lei do esporte ela tem um limitador, a lei aqui do Estado, que ela só possibilita associações da entrada de organizações sem fins lucrativos. Então, vai que a pessoa tem alguma ligação com alguma associação e que junto com essa associação possa dar entrada nesse projeto. Mas o esporte e o wellness também é um mercado que está crescendo muito, o evento esportivo. Pronto. É uma avenida de crescimento que a Viva enxerga muito. A gente não atua ainda no mercado esportivo, mas é uma frente que no próximo ano aí a gente quer ocupar também. É uma avenida de crescimento que a gente considera muito, porque a gente enxerga que é um mercado que vai crescer bastante. Até porque você consegue agregar o show também, né? Sim. É uma coisa legal de falar. Essas experiências, múltiplas experiências de evento, também é uma coisa que está crescendo muito, né? No mesmo evento, você tem vários tipos de experiências. Experiência de wellness, experiência de música, experiência gastronômica. Então, esse mix de experiência é uma coisa que também está crescendo muito no mercado de entretenimento. Sinceramente, tem mais alguma pergunta? Tenho algumas aqui. Vocês estavam falando sobre essas parcerias, né? Esses sócios que vocês têm. Existe muita diferença para vocês, a experiência de vocês,
de fazer o evento próprio e fazer esse evento em parceria. Vocês participaram da turnê do Titãs também. Então, é diferente trabalhar em parceria com outras produtoras também? É diferente. É até importante falar desse ponto, que a Viva, a gente tem uma frente de trabalho que papai mencionou várias vezes, né? 34 projetos e tal, nós temos 34 projetos. São 34 projetos que fazem parte do nosso ecossistema. Nós não temos 34 projetos. 34 projetos fazem parte do nosso ecossistema, que são nossos projetos proprietários e os projetos que a gente chama que a gente acelera. A gente acelera projetos culturalmente. Então, como eu falei, às vezes a pessoa chega para a gente com uma proposta de negócio, a gente enxerga valor naquela proposta e a gente acelera ela de ponta a ponta. O projeto é da empresa. Isso, o projeto... Sócio dela. Isso. É importante falar até para as pessoas saberem, alguém aqui que tiver um projeto legal, nossas portas estão abertas, mas esses 34 projetos, quando a gente fala de 34 projetos que fazem parte do nosso ecossistema, que a gente está relacionado com eles de alguma maneira. E sobre a sociedade, a gente aprendeu muito. Acho que a gente aprendeu a relacionamento interpessoal. A sociedade é um casamento, né? Então, a sociedade você precisa ter muito cuidado no que você fala, no que você promete, que eu acho que é a principal coisa de uma sociedade funcionar. É você cumprir o que você promete, é você justificar o porquê você está ali naquela sociedade. Então a gente foi se acostumando. Logo que a gente teve, Felipe, ao longo desse tempo, você teve problema com sócio? Óbvio, como eu lhe falei, a gente tem 30. Então a gente teve vários problemas com sócio, normal da jornada. Mas com o tempo a gente foi amadurecendo, a gente foi entendendo o que a gente podia fazer, a gente foi entendendo, começou a mapear, se prevenir quando aquela relação começou a ficar tensa, então a gente já via, isso aqui não está, a gente está sentindo que isso aqui está dando um conflito, vamos resolver. E sempre falar o que não estava, acho que o segredo da sociedade também é você falar o que está acontecendo, falar o que está lhe fazendo mal, o que está lhe incomodando naquela situação, naquele projeto, naquele processo. E acaba para lhe respondendo, acho que hoje em dia para a gente é a mesma coisa, assim, não tem, se eu lhe dizer diferente, um evento só da Viva, com um evento que não é da Viva, ou que não é só 100% da Viva, não tem muita diferença, não. Até porque, hoje em dia, 90% dos nossos eventos, até falando esse negócio de deveres, né, de papel na sociedade, 90% das nossas sociedades, a Viva, pelo fato de todo esse nosso know-how, a gente que opera o evento como um todo. O sócio é um sócio, às vezes, de ideia, é um sócio, às vezes, que determina estar trabalhando num setor específico, que é importante. Mas, normalmente, como eu falei no início da conversa, a gente trabalha mais a gente consolida o evento como um todo, né? Então, acaba que é tranquilo, assim. Se eu dizer que hoje em dia é praticamente a mesma coisa. Não precisa citar nomes, tá? Mas já teve algum projeto que vocês olharem e pensarem, rapaz, isso aqui eu não sei se vai rolar, pode me dar um fumo gigante, mas eu quero ver acontecendo. Vixe, eu vou sair daqui só amanhã, 10 horas da manhã, para falar sobre isso. Um pessoal riu aqui, aí eu perdi a concentração. Você refaz a pergunta aí, por favor. Você já teve algum projeto assim que potencialmente você viu que talvez pudesse lhe dar algum fumo, mas que você... Ela tá por dentro, fumo, ela tá por dentro. É porque eu participo também. Falou fumo, a gente se identifica. O fumo, ele fica nos arrodeando. A gente não fuma, mas o fumo está sempre se oferecendo ao nosso redor o tempo todo, não é, Temir? Dá uma figurinha que é fumo, produções e eventos. A gente começa a dar alguma coisa errada, entendeu? Mas assim, você apostou suas fichas. Você disse, não, mas eu quero ver isso aqui acontecer. Eu vou assumir o risco e eu quero ver isso aqui acontecer. Não tô falando só financeiramente. Tô falando, sei lá, um desafio para você, mas você apostou... Não, a gente entrou num segmento agora, uma história recente. A gente entrou num segmento agora que não era o nosso. Tem duas histórias, né? Uma foi o segmento LGBT, que a gente chegou a fazer a sociedade com as meninas como era o nome do barzinho delas? Do Casa Nova. Meninas maravilhosas, convivência sadia. Foi ótimo fazer o evento, mas não deu match. Foi fumo, produções e eventos o tempo inteiro. Não deu match no projeto. Não deu match com as meninas, a gente tem amiga até hoje. Uma delas se tornou uma das melhores amigas de Felipe. E são pessoas maravilhosas, todas duas. E
a gente não se identificou, a gente não tinha sucesso com o público e assim, o que é que a gente espera? Se eu vou fazer uma festa de música eletrônica, TMF é sócio da gente em algumas coisas. Então a gente acredita nele, né? A gente acredita que ele vai trazer o público pelo talento que ele tem de se comunicar com esse público para Paraí. E é assim com o pessoal do samba. A gente tem a sociedade com o pessoal da Mestiço no samba, que é Bagadão, Tiago e Alegria. Tem no bloco também. O bloco da gente está no 7º ano, que é o Nem Se Acaba Nem Fica Pouco. Quem já esteve lá deve conhecer lá. Eu modéstia à parte, eu acho que é o melhor bloco do pré-carnaval de Natal. Sou suspeito, mas em termos de público e renda ainda é nos últimos anos. E eles são nossos sócios, uma sociedade extremamente sadia, que a gente se diverte bastante nas reuniões. E o outro, a gente entrou num segmento agora recente, e que foi o trap. Aí vinha dando certo, de repente as 3 últimas deram errado. Um negócio incrível, do nada, vinha dando tudo certo. Então, se encaixa na sua pergunta, era um negócio que a gente acreditava que ia dar certo. Foi o que eu falei para vocês, eu acho que há 15 minutos atrás, pessoal. O certo de um ano não é o mesmo do outro, que o público muda, as pessoas vão entender de uma forma diferente, vai muito do que o Felipe falou no começo, entenda seu público. Eu acho que nesse ponto a gente errou, porque no segmento de evento, como eu falei para vocês, é igual a bolsa. Tanto que você tem meia dúzia de milionários com a bolsa de valores, você tem um bocado de caba quebrado, que entra em evento e sai, eu vejo toda hora. Toda hora abre uma empresa de evento e fecha, porque o cara faz a festa do pré dele e acha que aquilo é fazer evento. Mas a faixa do pré, você tem ali seus 100 alunos, mais as namoradas de cada um, que vão comprar o ingresso e seu evento vai deixar seus 10, 15 contas. O menino tem 16 anos, esse dinheiro é um dinheiro bacana, ele fez uma festa bacana, mas acho que virou produtor de evento por causa disso. Oriundo de pré, que faz sucesso, eu só conheço um cara, que é Andrezinho, André Dantas, empresário do Dogival, que é de extremo, enorme sucesso, figura maravilhosa, meu amigo, que veio de prédio fazer festa, ponto, e entrou no segmento e está hoje um empresário de sucesso. Fora ele, eu não me lembro de ninguém, não, que saiu daquele pré fazendo festa e performou após a festinha com os amigos, entendeu? Porque, como eu disse a vocês, pessoal, é um segmento massa de trabalhar. É gostoso de trabalhar com evento, mas o risco é muito alto. Não estou desanimando ninguém, pelo contrário. Eu estou animando você a usar sua animação para dividir entre trabalhar pelo sucesso, mas ao mesmo tempo ter os cuidados necessários. Avaliar o público, a planilha, planejar direitinho sua venda, com quantos ingressos você vai empatar com o evento. Então, são apenas esses cuidados, né? Para minimizar os riscos. Eu costumo dizer, quem me pergunta como é o segmento de evento, em poucas palavras, 70% de sucesso, 30% de prejuízo. Esse 30% de prejuízo tem que ser o menor possível. Então, se você conseguir equilibrar essa conta, isso quer dizer que você está prevendo 30% de resultado negativo? Não. Eu estou querendo dizer que eu sei que vai ter a cada 3, um negativo. Vai ter, não tem como. A gente, às vezes, faz evento em janeiro, em fevereiro, maio. Quando chega em maio, a gente diz, 5 meses sem tomar um fumo. Que felicidade. O fumo vem. É como eu disse a vocês, né? O fumo fica rodeando. Então, uma hora ele chega na mesa, assim, o cara coloca um patolé de fumo assim na mesa, não tem jeito. Mas, assim, além de público e bilheteria, a gente sabe que isso é muito importante para um evento. O que é que vocês consideram? O que é que para vocês torna um evento bem sucedido, além disso? O tripé de evento, eu vou falar sobre uma parte disso e o Felipe fala sobre outra. O tripé de um evento, basicamente, são três alicerces, tá certo? Patrocínio, alimentos e bebidas, que é o famoso bar, que a gente comenta bar e bilheteria, ok? Bilheteria, comprar o ingresso, a pessoa vai no seu bar, comprou lá uma cerveja, tem o lucro para o evento, e patrocínio. Por isso que entram as leis de incentivo para facilitar essa parte aqui, porque o patrocinador vai via renúncia fiscal. Bar, festa cheia, bar bacana. Festa ruim, vai em cascata, né? O bar vai ser ruim porque a bilheteria foi ruim. Então, esse é o tripé que faz com que você tenha renda no evento. Qual o evento ideal? Aquele evento que vende muito, porque quando ele vende muito, o bar geralmente é muito bom. E um detalhe importante que a gente aprendeu nessa história, que pouca gente se atém a esse detalhe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. E eu tenho certeza que já sei qual é a resposta. Um bar com 1.000 pessoas de forró,
em um bar com 5 mil de pop rock. Qual o melhor? 5 mil pessoas ou 1.000? As 1.000 do forró. O povo do pop rock só toma refrigerante e água e toma uma cerveja na primeira música do Paralamas e a segunda na última, porque quer curtir o show. Tá entendendo? O cara do Paralamas, do Skank. Então a gente tem ticket médio de uma festa de pop rock para uma festa de forró de uma diferença de 300%. Você entendeu? Então o cara do pop rock toma uma cerveja, o cara do forró toma 4. Tem algum que chega perto do forró? O axé, né? O axé. O axé. O samba. Também tem um babão. Hã? O eletrônico também. O eletrônico também? Imaginava. Mas não é porque os caras gostam de beber mais, não. É porque é culturalmente voltado a você mostrar que está consumindo. Assim, naquele evento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Você achar, né? Qual é o segmento do pior bar? Mas não me perguntem por quê. Se vocês não souberem, eu vou dizer qual é, mas não me perguntem por quê, por favor. Acho que é rock. Qual? Gospel. Reggae? O gospel. Não, gospel não conta. Gospel é só. Gospel é de lascar. Gospel não, pô. Aí. Não, aí peraí. É o reggae. Por que vocês já sabem, né? A turma não vai muito disposta a beber, não. Vai disposta. A turma do reggae, o bar do reggae é negócio de louco. Hã? Tem que ser comida, tá falando. O que considera um evento bem sucedido? Um evento bem sucedido é esse que vende bem muito ingresso, é esse que está bem patrocinado. Ó, a gente tem uma Copa agora, nós temos uma Copa agora, nós vamos fazer a Ginga Natal, é uma franquia de 12 capitais, é uma empresa de São Paulo, nós somos convidados a sermos os operadores em Natal, fomos os escolhidos, né? Fui para São Paulo, participamos do lançamento em novembro do ano passado, o garoto propaganda é até aquele menino do GE, Fred do GE, não sei se você conhece, quem acompanha esporte aqui sabe quem é aquele ruivinho, gente boa demais, conheci lá em São Paulo. E vamos fazer na Arena das Dunas, né? Espero ver vocês lá, torcendo pela nossa seleção brasileira. E na última Copa, foi inclusive sociedade com a CLEP, os números foram estratosféricos. Estratosféricos, de prejuízo. Maior fumo da minha vida. O maior fumo da minha vida foi em 2022. Por quê, pessoal? Porque os jogos eram às 8 horas da manhã. Quem é que vai beber de 8 horas da manhã? Estão entendendo? Então a gente teve a leitura errada. Não só eu, não só Felipe, mas os maiores produtores de evento do estado faziam parte dessa sociedade. Éramos uns 8 sócios. Nenhum ali é mal sucedido. Inclusive os meninos da CLEP. Tomaram o maior prejuízo da vida deles e eu do meu. Tá entendendo? Tanto que a gente cancelou a última. Eram 5 já certas, a gente só fez 4. Né? Aquela que o Brasil perdeu para a Croácia, a gente já não tinha feito mais, que eu não aguentava mais de perder dinheiro. O que a gente fez agora? Olha só, o que a gente fez agora. Os meninos da CLEP disseram, a gente não quer fazer, a prioridade era deles, porque a sociedade éramos a gente com eles, né? Eles disseram que não queriam fazer, os outros que tinham um percentual, mas também não quiseram. Aí o Felipe disse, então não vamos fazer. Eu disse, espera aí, calma. Calma que vamos ver o que é que vem da ginga para cá. Né? Aí o franqueador conseguiu, para nós fomos a franquia, um valor, e nós aqui, usando toda a habilidade que os 20 anos nos deu, conseguimos mais um valor de patrocínio. Chamamos a franquia nacional e disse, rapaz, a gente não vai trazer atração nacional, não. Nós temos umas 30 atrações, né, contratadas já para esses. Umas 25. 20 a 25 atrações, todas locais. Na outra veio Timbalada. Não sei quem. Só veio o cantor, né? Eu nem lembro. Eu apaguei da minha mente. O fumo foi tão grande que me desorientou. Não, menos é mais. Timbalada, Matheus e Cauã. Um fumo de. Não sei para que eu lembrei disso. Foi. Pois aí agora a gente colocou, olha a visão. Vamos fazer a Copa do Mundo no Arena com a mesma qualidade, com um telão de 300 polegadas no gramado, você vai assistir na arquibancada ver o jogo, depois você sobe pro rooftop, uma festa lá com 25 televisões para quem quiser ficar lá em cima, assistindo, banda local tocando, conseguimos um bom patrocínio, estamos vendendo bem, na pior das hipóteses, vamos perder pouco. Então o aprendizado de 4 anos atrás, só que horas é o jogo sábado? 9 da noite, tá? Sábado, 9 da noite, pessoal. Olha que lindo. O outro jogo, sexta, 8 horas. Eita, lindo. Ó a leitura. Patrocínio,
local bacana, horário bacana, custo reduzido, porque é banda local, eu não tenho passagem aérea, eu não tenho hotel, eu não tenho van, só tenho artista local. As pessoas vão para lá pela experiência, porque vai ser a Copa do Mundo, desculpe a falta de modéstia, vai ser a Copa do Mundo mais bacana. Você assistir a Copa do Mundo num talão 300 polegadas dentro do estádio de Copa do Mundo, qual é o outro local que vai oferecer isso no Rio Grande do Norte? Não vai ter. São 17 atrações entre Natal e Recife. Contei aqui agora. 17 atrações. 17 atrações. Todas locais, Natal, João Pessoa, Recife. A gente trouxe alguns dias a gente pincelou. E o que a gente fez? Aí eu estou falando para vocês da aceleração cultural. Dessa vez a gente inverteu o processo. A gente chamou 8 pessoas, que são jovens da sociedade, produtores jovens. Jogamos numa mesa, o risco é esse, tá aqui a planilha. Vocês querem ser sócio? Queremos. Eu estou falando depois de uma conversa, né? Eu estou resumindo. E se a gente fizer assim, se botar o ingresso assim, a banda tem que ser assim, planilha, puxa para cá, fazendo conta, tudo aquilo que eu falei para vocês durante o nosso bate-papo aqui. No final, entraram, estão todos felizes da vida, trabalhando, a gente também. O que acontece? O background é nosso, né, de fechar os negócios de patrocínio, e o front, que é o comercial, ir para a rua vender, ficar nos WhatsApp divulgando, é dessa turma. Então, que sociedade saudável, e assim também, que esse evento não tem nada a ver com um evento cultural, esse é um evento total risco, mas que a gente conseguiu o patrocínio direto. Fechamos iFood, fechamos Ambev, fechamos Coca-Cola, Jack Daniels e Hyundai, se não me engano. Ou seja, nunca tinha tido um evento com tanto patrocínio como esse. Nem os culturais. Né? Vai ser esse da Copa do Mundo. Então a gente vai oferecer um serviço espetacular para vocês. Quem estiver lá vai gostar muito. E os próprios patrocinadores indo atrás também. Sim, sim, sim. Na época do ano, o evento em si, Copa, ajuda muito também, potencializa muito. Outro detalhe importante que a gente percebeu que a gente estava sendo grande quando começaram a tirar funcionário da Viva para trabalhar nas empresas maiores, né? Só tem uma empresa maior, então começou a tirar um, tirou outro, aí a gente agora é grande. Então, graças a Deus, os que estão com a gente hoje são tão competentes quanto os que saíram. A gente tem legal que a gente está formando boas pessoas para o mercado. A gente é muito bem assessorado, a gente tem ao nosso redor, incluindo assessoria jurídica, contábil e de marketing, cerca de 12 profissionais. A Viva, antes da pandemia, tinha 4, né? Hoje, 6 anos depois, a gente comemora aí esses 12, todos moram no nosso coração, e é muito bom estar trabalhando com quem você gosta. E todo mundo da minha equipe, a gente tem um bem-querer danado. E graças a ele também, a gente tem essa sensação de estar sendo uma equipe, uma empresa grande. Quando você vê pessoas bacanas estando ao seu lado e não querem sair, então você é grande. Então você está fazendo a diferença, né, na sociedade. Arrasou, adorei a resposta. Felipe, você comentou sobre as várias vertentes que a Viva tem, os vários tipos de evento que vocês trabalham. Tem algum que você percebe a preferência do público? Tipo assim, gastronomia, música, mais cultural, tem algum... Ou você acha que a música ainda é soberana, assim? A música é soberana. Mas, se eu for... Depende também... Tudo depende, né? Hoje em dia a gente vive nesse mundo maluco que a gente vive, que as coisas variam tanto, mas tudo depende. Mas música, com certeza, ela tem a soberania na forma do entretenimento, sem sombra de dúvidas. Mas a gente tem a música, a gente tem a questão também, evento gastronômico. A gente está com muitos cases legais de evento gastronômico. A gente tem uns sabores de praia, a gente tem um tempero potiguar, nossa churrascada, que é um evento de churrasco que a gente faz, que é uma explosão. É um evento que a gente faz todo ano, e todo ano é sold out. A gente tem também... Outro evento também muito legal que a gente tem, que eu acho que é um dos eventos mais promissores do nosso portfólio, é o Ocupação Literária, que é um teatro que vai ser no final do mês, agora de maio, no Teatro Alberto Maranhão. Quem gosta de literatura, não deixe de ir. Já esgotou tudo? Você está na frente de quem pode abrir essa porta. As oficinas. Peraí. Deixa eu lhe dizer um negócio. Vou lhe dizer. Um amigo meu disse, Jarbas, tem evento tal, tipo assim, vai ter o show do Asa de Águia e vai ter o show do Dogival. Tu acha que eu devo ir para qual? Diz, qual você é amigo do dono? Então, agora você é amigo do dono, não se preocupe não, relaxa. Alguém mais, vai? Acaba de dizer assim, que você
qual é o evento melhor? Quando meus amigos, eu convido meus amigos para ir para a festa, eu digo, olha, você está sendo convidado, mas já, essa banda, amigo, você vai com o dono. É bom demais estar perto do dono. Eu só vou para a festa se eu for com o dono. Se eu não for, eu só vou para as minhas, que aí eu boto um garçom no meu lado. É brincadeira, pessoal. É brincadeira, não, é verdade. Olha, tem um case. Você perguntou a Felipe qual era o evento preferido do público. Ó, pessoal, como é esquisito o mercado. Vocês conhecem Humberto Gessinger, todos, vocalista do Engenheiro Havaí, agora dia 22. Dia 22, que dia é hoje? 30. Faltam 23 dias. Só tem 30 ingressos para vender. Só tem 30 ingressos para vender. Aí você vai dizer para mim, você esperava isso? Esperava, porque o ano passado foi assim também. Só que agora esgotou mais rápido que o ano passado. Ano passado esgotou faltando 14 dias. Nesse agora vai esgotar faltando 20. No ano passado esgotou faltando 10. Esse vai esgotar faltando 20. E o show foi em setembro do ano passado. É um fenômeno esse cara. Aí você esperava isso, pessoal? Não. Não, esse sucesso todo, não. Né? Eu falei de Roberto Carlos e vou dar um exemplo. Você esperava um estouro? Esperava. Mas você esperava ganhar pouco dinheiro? Não. Eu pensei que ia sobrar muito, mas quando você vai fazer conta de todos os gastos que envolvem uma produção de Roberto Carlos, o dinheiro... Então, qual é a preferência do público? Rapaz, Roberto Carlos. Roberto Carlos, não tem pra onde. Agora, qual deixa mais dinheiro? Humberto Gessinger. Não é? Você está entendendo? Por quê? Porque o cachê é 12 vezes menor. Eu sei porque eu sei quanto eu paguei a Humberto e me lembrei aqui quanto é que eu paguei a Roberto Carlos. 12 vezes menor. Quem é que deixa mais dinheiro? Humberto Gessinger. Botando 2 mil pagantes. Roberto Carlos botando 22. Estão entendendo? Mas é que tal? O trabalho também é proporcional à imagem, o retorno institucional que deixa para a empresa. Então é importante, está fazendo um Chico Buarque, que também não deixa dinheiro, uma Marisa Monte, que também não deixa dinheiro, mas não deixa por quê? Porque o risco é muito alto. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, é como se você pagasse num sapato caríssimo e ele fosse desconfortável. Mas alguém olhasse para o sapato e dissesse, eita, tá com um sapato Armani, né? Aí você vai comprar um tênis Nike de R$900, ou esse meu sapato aqui, R$800, sei lá quanto é que custa, e super confortável, eu adoro ele, eu vivo com ele nos pés, esse aqui. E não é Armani, não é Dior, não é nada disso. Mas é melhor o quê? O Dior. Né? Então, a imagem da empresa, para a sua imagem, quando você quer... Você vai para um evento, né? Você vai com um blazerzinho, né, TMF? Um blazer, uma camisinha branca e tal. Você vai mais bem apresentável, custou mais caro. Né? É mais ou menos esse o raciocínio, que existem eventos que a gente nem planeja e não espera que dê tanto certo. Nós, na pandemia, o Felipe vai lembrar desse dia, a pandemia acabou, não sei se você estava nessa festa, a gente fez, em setembro, o governo liberou para fazer evento. 2020 deu a pandemia, setembro de 2021. Era Outgoing, né? Aí, a gente fez uma festa na Pipa para 2 mil pessoas. Rapaz, Pernambuco não estava aberto, Paraíba não estava aberto. O povo de Natal correu para Pipa, o povo de João Pessoa também, o povo de Recife também. A festa foi uma explosão. Só com bandinha local, não foi assim, Felipe? Qual era essa daí? Esquece. Foi a Esquece. Que era um gatinho lá. Foi uma explosão a festa. Quando a gente fez a festa, pessoal, a gente imaginava o quê? Uma festinha para 600 pessoas. Aí quando a festa foi vendendo, aumenta o espaço, aumenta o espaço, aumenta o espaço. No final deu 2.200, a gente abriu o ingresso de 60, fechou o ingresso a 250. Porque o povo procurando, a gente está abrindo no preço mais alto, o povo vindo de fora, o cara vem de Recife para uma festa, que ele está seco, 1 ano e meio sem uma festa. Se a gente fizer essa festa, a mesma festa, com as mesmas atrações, com todo respeito às atrações, a marca, a festa é nossa. Aqui em Natal não bota 300 pagantes, não, bota TMF. Você está entendendo? Então foi um momento, foi uma oportunidade de negócio, né? Rapaz, esse evento aqui é muito bom, né? Porque é totalmente sem filtro. Aí a gente, às vezes, vai para um evento e faz, rapaz, tem demanda, aí Jarba senta, fez, tem não. Não, o bacana não é isso. O bacana é quando um amigo seu chega numa festa, eu vou ensinar isso aqui para vocês. Viu? O caba chega na festa, olha lá de cima do Emirá. A gente não fuma desgraçado. Aí o caba olha,
Aí um evento, 3 mil pessoas, a gente teve que dar 1.500 cortesias para não ficar feia a festa. 1.500 vendidos, precisava de 5 mil para empatar. A gente perdendo um dinheiro danado, bota carro para vender, corre. Aí o caba olha, chega lá fora, bate em vocês, 3 mil pessoas, ingresso a R$100, ganhou 300 mil. De que não paga a banda não, é? Não paga palco, não paga o aluguel do local, mas amigo sempre acha que nós do segmento da cultura, nós do segmento de evento, a gente é cheio de dinheiro. Que não tem custo não, é só por isso que a cortesia ela não é valorizada. Vou fazer uma pergunta a você, Breno. Você chega num restaurante de um amigo seu, aí diz filé parmegiana, suco, um pudim. Eita, meu amigo, né? Você diz isso? Você chega num restaurante, na loja de um amigo seu que vende roupa, pega uma calça, veste e vai-se embora sem pagar? Porque ele é seu amigo? Não é verdade? Agora, evento não. Evento é uma história engraçadíssima, que a menina foi lá pegar uma cortesia, aí minha mãe trabalhava na navio, pegou 2 cortesias de pista e deu a ela. Não, 2 cortesias dela era VIP. Aí tinha um setor de open bar. Ela ligou para mim, e disse, Jarba, eu estou devolvendo as 2 senhas, porque você não me deu do melhor setor. Eu disse, espera aí, eu tinha que lhe dar 2 senhas em modalidade bebê. Então, a cortesia de evento, como é um pedaço de papel, ninguém entende que aquilo ali tem todo um custo, tem todo um investimento, tem todo um risco por trás, né? Então, nós, produtores culturais, é outro problema que vocês vão ter, quem já trabalha com evento ou quem pretende trabalhar, que vai ter é esse. É o custo cortesia, o custo amigo do peito, ou então o custo daquele amigo que não é seu amigo, ele só lhe procura quando quer a cortesia. Esse é o pior que tem. É aquele quando está perto da festa dá um oi no WhatsApp. Ou então curte. 8 horas da noite você está lá resolvendo um monte de coisa e chega lá. Tem nome da lista? A maior parte dos amigos são isso aí. Só que ele não me deixa me sentir sozinho, entendeu? Essa galera. Vamos botar uma terapeuta boa minha, viu? Vou passar para vocês depois. Gente, a gente vai estar correndo contra o tempo aqui. A gente vai abrir agora para vocês fazerem perguntas para Jarbas, para Felipe, para quem vocês quiserem. E aí o microfone é o meu. Quem vai ser o primeiro a perguntar? Jorge, vai. Essa pergunta Pensa rápido. Quando vocês vão montar um evento, por exemplo, no quesito cultural, vocês olham mais pensando o local que vai chamar essas pessoas para quererem ir lá ou a atração que vai levar essas pessoas para o local? É porque depende muito do evento, né? Como hoje nós temos uma infinidade de parcerias, como o Felipe mesmo colocou muito bem, e os segmentos que nós atuamos variam da literatura para a música, para a fotografia, evento para melhor idade, evento de música, tem o Toca Brasil, tem o Forrozado, tem o Pôr do Samba. Então, essa definição é feita muito em função, literalmente, da captação do recurso. A gente tem um evento agora, pessoal, chama Pôr do Samba. A gente já trouxe Xande de Pilares, Fundo de Quintal, Revelação 2 vezes, esqueci alguém. Que eu me lembro são esses, são 4 anos. E aí teve um evento na pandemia que foi feito em portas abertas para convidado. As inscrições foram até pela Outigol. A gente fez lá no Arena. E agora, Bagadão, que é meu sócio no Pôr do Samba, aí ele disse, Jarbas, e aí, atração, vamos... Aí, escolhe as atrações. Eu disse, amigo, como é que eu vou fazer isso sem o dinheiro do patrocínio, sem poder definir, você está entendendo? Então é aquele tripé que eu falei, o ingresso, patrocínio e basta. Você tem que estar se preocupando com essas 3 coisas. Você não pode acreditar que você vai contratar aquele artista e com bilheteria e bar você vai escapar. Que é onde eu acho que a gente consegue fazer mais cultura graças à lei de incentivo. A lei de incentivo, elas têm sido hoje fundamentais para que alguns grandes espetáculos, alguns bons espetáculos possam acontecer na nossa cidade, no nosso estado. A gente tem muito que agradecer a lei de João Maranhão, a lei Câmara Cascudo. Tanto é que o MADA só acontece por causa das leis. Mérito de Jomardo, por ter um projeto tão perene e tão longevo. Mérito do Ribeira Boêmia, de ter um projeto tão bacana. O Boss Jazz, outro projeto na música muito bacana. Mas todos esses vêm tendo um entendimento de quanto é que de patrocínio vão conseguir, entende? Então, no MPB 84, que é um projeto nosso, então, J Quest, Falcão, Fagner, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Paralamas, Alceu Valença. Então, essa definição vem muito do público que você pretende atingir e do valor de patrocínio que você vai ter. Esse tripé, ele conversa toda hora um com o outro, principalmente
patrocínio para você definir atração para ter bilheteria. E na hora que tem bilheteria, você dá um up no bar, né? Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas a definição da atração depende muito do segmento, do que está fazendo sucesso naquele momento, mas principalmente do dia que você vai ter no bolso para contratar, para não arriscar tanto e não ter prejuízo. Eu vou até dizer o motivo, é porque ele vai agora se arriscar a fazer o primeiro evento dele, né? E Jorginho foi um cara que teve que digerir tudo muito rápido, porque ele se formou DJ, com 1 mês e meio ele estava tocando em Angra já, todos os outros eventos ele estava no bastidor com a gente, ainda não estava no risco, achou a coisa interessante, mas por ele ser muito jovem, ainda está muito naquele limitador de sempre olhar para o evento como se a atração fosse responsável pelo resultado dele, entendeu? E agora, sim, como ele vai começar a se arriscar mais, é um ponto de preocupação, né? Então, a pergunta também, antes de mais nada, eu quero deixar público aqui os parabéns, porque eu acho que vocês são os maiores exemplos de resiliência que eu tive o prazer de conviver na minha vida e realmente vi isso de perto. É realmente um exemplo para qualquer pessoa que quer se envolver com o mercado de eventos, porque a gente tem que estar sempre preparado para o pior e se esforçando para entregar o melhor. Eu acho que é o segredo, de certa forma. E o segundo parabéns é por finalmente ter fechado o contrato com o Outgo, porque o que eu passei de perrengue com outras tiqueteiras aí, Felipe sabe o quanto eu enchi o saco dele em algumas festas, o cara tem que pedir uma porra de um link de desconto, você tinha que ligar para um administrador. Esse contrato fez parte. Felipe negociou com o Breno que se assinasse o contrato, ele chamava a gente para cá. Ainda bem que deu bom. Vou dar trabalho aí pros vídeos, meio que botar censura na minha fala. Aí, mas é isso, assim. A pergunta principal, bicho, é muito difícil você responder isso rápido, assim, mas nos 20 anos, o que é que vocês. Cada um, eu acredito que vai ser uma resposta diferente por épocas diferentes, mas o que define para cada um de vocês ser produtor de eventos, de fato? Porque eu sei que não é só, executar evento, não, eu quero o psicológico da coisa, como vocês puderem responder da melhor forma. No meu caso, é uma coisa muito específica, porque ele vai ao encontro da teologia que eu falei para vocês no início, né? É o desejo de ver as pessoas felizes. Eu acho bom demais quando uma pessoa está numa festa minha, num evento meu, feliz, quando eu vejo as pessoas num evento de literatura, feliz, comentando e, enfim, né, repercutindo bem o evento, que eu acho que era a mesma coisa da teologia. Quando eu falo da teologia, explicando para vocês, né, pessoal, é quando eu puder lhe ajudar num problema que vocês têm, usando a palavra de Deus. Então, eu posso ajudar você trazendo uma alegria para o meu evento. Então, eu acho que é uma coisa muito do meu coração, que eu não sei como é que o Felipe pensa sobre isso, mas no meu caso... meus 2 pontos focais, que são a teologia e o entretenimento, minhas 2 atividades hoje que ocupam meu coração, ambas... Oi. Falei demais, até a bateria acabou. Então é isso, ajudar as pessoas a serem mais felizes, cada um de um jeito, né? Aqui através de um aconselhamento, quando for procurado, quando isso for permitido, porque... Só que tem uma diferença, né? Aqui você é chamado, aqui você se convoca. Eu defino o evento, eu vou e quero fazer Breno feliz, vou fazer essa festa porque eu sei que ele vai gostar, onde Breno aqui representa meu público, né? Já aqui não. É aquela história, no seu trabalho você é quem manda. Na vida espiritual você é convocado. Deu para entender? Mas em ambas as oportunidades você pode fazer as pessoas mais felizes do que elas já são. Né? Eu acho que o meu caso, o que me move é trazer alegria às pessoas, levar alegria às pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o papai falou, é materializar a alegria, materializar sentimentos. Você está ali vendo que as pessoas estão criando memórias, como eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, que o propósito da Viva é conectar pessoas e criar as melhores memórias possíveis para elas. Então, o propósito da empresa é o mesmo do meu propósito de vida, que é exatamente isso. Ver as pessoas se conectando, com a experiência que eu estou oferecendo para elas e que aquilo fique nelas de alguma forma. Que ela vá para a ocupação literária e daqui a 10 anos ela olhe para o filho dela, quando ele estiver lendo com ele, diga, mamãe leu esse livro, mamãe está querendo que você leia porque eu estava lá na ocupação literária e tal autor me marcou. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. É para conectar as pessoas e fazer com que elas memorizem, porque é isso que a gente leva na nossa vida, né? São as memórias do que a gente vive. Eu acho que é basicamente isso. Alguém tem
Olá, boa noite. Minha pergunta era para saber a inspiração que vocês têm hoje, assim, tipo, existe uma produtora internacional, alguma coisa que a gente está vendo muito evento vindo para o Brasil também, né? Eventos grandes fora, assim, estão vindo para cá. E vocês têm alguma inspiração, assim, de produção? Tipo, existe uma empresa ou um grupo? Eu falo do passado, você fala do futuro. Eu falei que eu falo do passado dele do futuro porque ele vai falar em quem ele se inspira, né? No meu caso específico, eu tive algumas escolas espetaculares, né? A primeira, assim que eu comecei, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Destaque. Nós fizemos o Camarote Dona Dona e o Bloco Cheiro com eles, lá no começo, 2005, 2006. Então, a Destaque é a antiga dona do Carnatal, né? Então, minha escola principal foi quando eu comecei, há 20 anos atrás, eu tenho 54, eu comecei com 32, com 33 eu abri a empresa. Mas como eu falei para vocês, eu trabalhava num setor na TV Cabugi, né? E nós criamos o Camarote Dona Dona e colocamos o Camarote Dona Dona lá no Carnatal. Então, eu fiquei anos. Aí eu peguei a franquia da Festa do Boi, eu gosto de falar esse negócio de eu, interessante eu dissesse nós, né? Mas fui eu mesmo, fui lá, bati na porta daqueles agrônomos, eles me receberam numa reunião. Aí eles estavam putos com o produtor que fazia a Festa do Boi, me entregaram a Festa do Boi, eu fiz 8 anos. E a primeira coisa que eu fiz foi sair de lá do Parque Aristóteles Fernandes e chamar a Destaque para ser minha sócia. Então, aprendi muito com o Ricardo, Roberto, Paulinho, Gustavo, com as esposas, Diva, Dilma. Então, lá foi uma escola para mim. Respondendo sua pergunta, é como se o passado tivesse me ajudado tanto que eu não consigo nem, né? Aí depois eu fui para a maior empresa do Nordeste. Nos associamos, a gente tem uma casa de show na Pipa em sociedade com eles, a Pipa Open Air, que estreamos em 2014 com o Lulu Santos, e lá fizemos mais de 60 espetáculos na Pipa. Chama-se Luiz Augusto, que é o dono da Luan, foi empresário do Wesley, do Calypso, do Magníficos. Outro professor espetacular, né? Aí tive a oportunidade de conviver com outros grandes empresários do segmento. Filinto, da 98, que hoje é um dos sócios da Cleb, dono do Carnatal. Com o Enio Sinadino, dono da 96, que eu tive uma convivência espetacular durante o período de Festa do Boi e de outros eventos que fizemos juntos. Então, minha escola foi nesses 20 anos. Toda hora eu estou aprendendo. E a hora que eu mais aprendo é na hora que eu estou nas reuniões, que eu fico caladinho ali, vejo uns jovens conversando nas mesas de reunião que acontece lá no negócio. E eu só opino naquelas coisas que eu entendo que eu posso contribuir pela experiência que eu tenho, né? Bagadão disse que eu sou uma enciclopédia. Ele não gosta disso. Pronto, lá vai pronto. Agora meia hora para contar uma história. Mas é porque eu preciso fazer ele entender que eu vivi aquilo. Que aquele conselho que eu estou dando é baseado no que eu vivi, né? Não é achismo, né? Eu digo muito a Felipe, a gente tem muita briga, graças a Deus ele amadureceu, mas quando ele era mais jovem, ele dizia, eu acho que eu não acho em nada, me dê certeza, me dê número, planilha. Não, mas eu acho, não, achismo não. O achismo no nosso negócio já chega, o achismo que a gente acha que não vai chover. Aí chove e acaba com o seu evento. Já chega esse achismo. Na planilha, pessoal, não pode ter achismo. Não, tem que ter números concretos, que você entenda que aquilo ali é a realidade que você vai enfrentar, né? Então, aí, vamos lá, com uma empresa que eu gostaria de trabalhar como sonho, seria, sei lá, ter uma oportunidade de um trabalho com o pessoal do Rock in Rio. Quem são os donos do Rock in Rio? Rock World. Eu acho que dentro do Brasil, porque as outras grandes empresas já trabalharam com a gente de alguma forma. Por exemplo, o show do Skank foi com uma grande empresa de São Paulo, que eu não... A 30E? A outra, a que trabalha com o Diogo do Nando Reis. É a 30E? Pronto. Com a 30E, qual foi a outra que a gente fez o Bebê, o Tamo Junto Bebê, o projeto do Tamo Junto Bebê aqui? Cadillac. Então, assim, o projeto Tamo Junto Bebê, a Cadillac fez uma triagem e várias empresas escolheram a gente. A gente não se escalou para fazer o Tamo Junto Bebê, a gente não fez uma ligação. A gente recebeu uma ligação dizendo, vocês foram a empresa escolhida no Rio Grande do Norte para fazer o Tamo Junto Bebê. É o evento esportivo mais importante do Brasil. Quem foi escolhido para produzir em Natal foi a Viva. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar com essa empresa que ganhou a licitação, que é essa Cadillac. Foi ela que nos escolheu, não foi o banco, né? O banco escolheu a Cadillac nos escolheu. E com a 30E, com a Luan, com a Destaque, essas foram nossas escolas. Então, assim, eu lhe respondendo a pergunta, já me sinto muito realizado. Eu falo do Rock in Rio porque eu acho um evento, acho o maior evento do Brasil, né? Então, acho que teria que ser por aí. Mas existem outras grandes empresas, e o Felipe acompanha esse mercado nacional e internacional até mais do que eu. Eu vou lhe dar aqui, tá? Até para todo mundo pegar de referência.
Nordeste, Carvalheira. Tá? Pode acompanhar a Carvalheira. Brasil, R2 de Brasília. Acompanha a R2, que o trabalho deles é muito legal. Uma, que é uma hold de São Paulo, que tem várias empresas embaixo. Também é muito legal para acompanhar. Deixa eu ver aqui mais a nível de Brasil. 30E. Hoje também é uma empresa que eu acho que é uma empresa muito parecida com a Viva, só que a nível nacional e, obviamente, numa escala muito maior. Os caras trabalham num formato de consolidação muito parecido com o nosso, onde eles agregam vários eventos de vários segmentos. É bem legal. É uma empresa, inclusive, que dizem que está na porta aí de abrir o capital. A Time for Fun, que foi a única empresa brasileira da América Latina a ter capital aberto, né, mas fechou recentemente de novo, para vocês verem como o evento é complicado. A empresa abriu e performou tão mal que, infelizmente, teve que fechar o capital da empresa de volta. Então, a nível internacional, a maior de todas chama-se Live Nation, é a maior empresa de eventos do mundo, é a maior empresa de experiência ao vivo do mundo. Eu acho que a gente tem também o Coachella, que eu acho que é legal acompanhar, que é um case muito legal. Tomorrowland, galera do Burning Man, que é um evento que acontece no deserto, que é muito bom também. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu acho que é isso, assim. Da minha cabeça aqui, eu acho que essas são as referências. É bem legal tu tá acompanhando essa galera no Instagram, que eles geram muita coisa bacana. Eu acho que é isso. Queria saber o que você considera, sei que Felipe gosta muito de tecnologia e inovação. Qual o papel da tecnologia e da inovação na produção de eventos? Vocês que já estão aí há 2 décadas, acompanharam vários ciclos de tecnologia. Muda muito, muda os bastidores, muda o que o público quer ver no espetáculo. Sei que Felipe também está pensando soluções, como é que a tecnologia pode de fato ajudar. E uma pergunta que fica, a gente fala tanto de IA, né? Todo dia a gente vê informação de IA. A IA vai substituir o produtor do evento? Vai ter robozinho produzindo evento? Então, o que você poderia dizer sobre tecnologia e inovação no mercado de eventos? A tecnologia, como em qualquer segmento... Vou começar a resposta da pergunta pelo final da sua pergunta. Vou começar o começo da resposta pelo final da sua pergunta. A primeira pergunta. A máquina vai substituir o humano que trabalha como uma máquina? É isso. Se você trabalha como uma máquina, você vai ser substituído por uma máquina. A IA, ela vem exatamente para fazer quem pensa, vai deixar quem pensa pensar. E vai deixar quem trabalha de maneira manual trabalhar. Isso é uma coisa do mundo, né? Trazendo para o contexto do evento, eu acho que a tecnologia está impactando de maneira muito positiva, está resolvendo muitos problemas. Você é um cara que você trabalha com tecnologia em eventos desde 2014, é isso? Desde 2014, então uma estrada gigantesca. E a tecnologia no entretenimento está impactando como impacta em todos os outros segmentos, de maneira avassaladora. Eu acredito que a IA, em um espaço curto de tempo, vai sim substituir vários postos de trabalho, desde que, como eu falei, de pessoas que trabalham de maneiras mecanizadas, postos que sejam mecanizáveis. Eu acho que a IA vai gerar um valor gigantesco, acho que a gente consegue escalar as coisas. Eu tenho, Thaís, que é a nossa head de marketing, a gente tem debatido muito sobre esse tema, de saber como melhora. Eu acho que a IA ela vem para escalar as coisas, para transformar as coisas melhores. A gente está criando um ecossistema de IA lá dentro da Viva, está criando em vários setores para resolver problemas de negócio que a gente identificou, que a gente identifica que a IA pode nos ajudar. E eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que é a questão da escala. Eu acho que a IA ela vai sim conseguir escalar mais as coisas, escalar mais os processos, deixar as coisas mais bem feitas, mais bem acabadas. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho. A gente tá chegando a hora da janta, né? A gente ir pra casa. Breno, você quer falar com a gente antes de encerrar? Finalizamos, né? Primeiro salva de palmas, por favor. Queria agradecer novamente. Eu diria que foi uma aula magna de produção de eventos. Não é qualquer faculdade que você sai aprendendo o que a gente teve a oportunidade de aprender aqui. E tudo que a gente aprendeu aqui está online, está gravado. Eu tenho certeza que eu vou rever esse episódio várias vezes, porque realmente foi muita informação,
Muito obrigado novamente, Felipe Jarbas. Foi incrível. Parabéns por todo o legado que vocês já construíram e continuam construindo. Obrigado a todos os participantes. O Altitalks continua, né? A gente já tem novas edições previstas. E para a gente finalizar hoje, Dai, a gente tem uma homenagenzinha aqui, um reconhecimento. Aí, com certeza. Rapaz, esse encontro cabe parte 2, viu? Ei, é verdade, viu? Boa ideia. E um quadro do Altitalks. Vamos tirar umas fotos também e a gente finaliza. E, pessoal, muito obrigado novamente. A gente finaliza o Altitalks. Parabéns à Viva. Obrigado, Fê. Sim. Com certeza. Como é que vai ser na foto?